Ora, o meu muito bom dia para todos, quer os que estão aqui no Rechão como aqueles que estão na galeria, e para todos os que nos seguem através da internet, com votos de um bom sábado e que no final deste dia nos possamos sentir mais felizes por vir à casa do Senhor e que possamos ter, sem dúvida, um dia bem abençoado. Eu gostaria de, em primeiro lugar, pedir a Deus ajuda através de uma oração. Senhor nosso Deus, queremos-te agradecer de todo o nosso coração todo o teu cuidado, tudo aquilo que tens feito por cada um de nós, pelos nossos familiares, por todos os teus filhos. Muito obrigado, Senhor. Neste momento vimos-te pedir a tua bênção, a tua ajuda, para que, ao recapitular a lição desta semana que tu nos ofereceste, possamos compreender em profundidade tudo aquilo que tu tens para nos dizer, para nos avisar, para melhorarmos o nosso relacionamento contigo e também com os outros. Ajuda a cada um de nós também a participar, mas acima de tudo a compreender aquilo que tu nos queres transmitir. Que possamos falar apenas aquilo que tu nos transmites ao nosso pensamento, que sejam palavras tuas e não nossas. Te agradecemos em nome de Jesus. O sábado não é um tema novo. O sábado é um tema muito antigo. O sábado faz parte da criação. Um dia tão importante que foi dedicado por Deus só para o sábado. E hoje o tema vem novamente para nos lembrarmos, tal e qual como o Senhor pediu em Êxodo, na sua lei, que nos diz: lembra-te, lembra-te. E quando é para lembrar, não é para esquecer. Vamos imaginar, se possível, a nossa presença no Jardim do Éden. Vejam lá os anos que nós temos que percorrer até aos longínquos anos na altura em que Adão e Eva foram criados. Imaginemos no momento em que Deus soprou nas narinas de Adão. E ele, ao abrir os olhos, a primeira imagem que lhe aparece aos seus olhos foi o seu Criador. Foi a Trindade. Foram os seres angelicais. E depois, toda aquela cena que pela primeira vez ele está a ver, que é as árvores, o mar, os rios, os animais, os pássaros, a luz, as estrelas, tudo de novo. Nós começamos a entender estas coisas muito lentamente, porque quando nascemos
não vemos nada, não percebemos nada. Só que Adão, num abrir de olhos, contempla tudo aquilo. Claro que foi um dia muito agitado para ele, porque logo a seguir não estava doente, tem uma intervenção cirúrgica. Ainda hoje faltam anestesistas aí nos nossos hospitais, mas houve logo o primeiro anestesista logo ali em serviço, que foi Deus, que fez uma cirurgia, e a partir dessa cirurgia apareceu Eva. E então, de certeza que Adão ainda regalou mais os olhos quando viu ali a sua companheira. Isto tudo no 6º dia. E reparem que no primeiro dia útil, depois de Adão e Eva serem criados, ele ainda não tinha dado nomes, não teve tempo para dar nomes às árvores e aos animais. Ele recebe uma ordem. Naquele dia, no 7º dia, era o sábado. Um dia especial. Ele não estava cansado porque não tinha ainda trabalhado. Só se estivesse a namorar com Eva. Pronto. Mas de resto, logo no outro dia, ele sabia que Deus, por ordem dele, tinha criado aquele dia especial. E dia especial para quê? Não só de agradecimento porque tinha sido criado, não só de agradecimento por tudo aquilo que Deus fez por ele e pela sua companheira. Ele queria, Deus, que houvesse sempre, que todo o povo, porque Deus estava a ver para além daquele dia, já estava a ver para o além, já estava a ver para o ano 2019, já estava a olhar para o dia de hoje, de que nós devemos fazer a mesma coisa que Adão e Eva. Lembrar-nos desse dia e adorar o Senhor, sendo grato por tudo aquilo que Deus fez e proporcionou, portanto, a Adão e Eva. Da mesma forma, disse a Adão que pudesse também cuidar de Eva. E certamente, mais tarde, dos seus filhos, seus descendentes e por aí fora. E hoje é a mesma coisa. Deus está-nos a dizer que não devemos esquecer o dia de sábado, não só santificando e agradecendo a Deus, o Deus Criador de tudo aquilo que Ele fez, mas também não nos esquecermos do nosso próximo. E o exemplo da lição que vem logo a seguir sobre o maná é delicioso, alguns pormenores que nós vamos salientar. Deixem-me só abrir aqui um parêntese. Creio que nós já, durante os anos que temos, já vimos coisas muito bonitas, porque ainda existe, apesar do pecado. Deus ainda conserva coisas muito belas no nosso mundo. Verdade ou mentira? Verdade. Coisas muito belas. Eu já tive, graças a Deus, já tive a ocasião de ver coisas muito bonitas. Mas há uma coisa, há um local que me marcou, porque quando entrei nessa área, aquele ambiente envolveu-me de tal forma que eu jamais esqueci. Que é na Ilha de São Miguel, a Lagoa das 7 Cidades. Já lá foram? Alguém já lá foi? Já. Não sei se sentiram o mesmo sentimento que eu tive. Estarmos naquele ambiente feito por alguém, proporcionado por alguém, e sermos envolvidos por coisas tão belas, tão naturais, que nós até parece-nos que nós somos assim, também um género de um pássaro, que andamos ali a saborear, portanto, aquele ambiente. Agora, imaginem o que é Adão e Eva, quando abriram os olhos e pela primeira vez viram aquelas tonalidades, aquelas cores
Só foi num abrir de olhos. Portanto, a razão que Deus disse que tudo era muito bom, era realmente tudo muito bom. E dentro daquilo que era tudo muito bom, Ele criou também o sábado porque faz parte da criação. Por isso é que o sábado é um memorial da criação. O que é um memorial? É algo que, para lembrar, nós temos aqui casos, aqui temos ali o Bocage, temos a Luísa Todi, temos ali o monumento aos combatentes da Grande Guerra e tal. E são memoriais, para quando as pessoas passem, não se esqueçam, sejam lembrados de que aquilo é histórico. Aquele personagem, ou aquelas pessoas, ou aquele acontecimento, foi algo que surgiu, aconteceu já há uns anos passados e é para lembrar. E o sábado é para lembrar. Sempre. Até porque nós temos, nas Sagradas Escrituras, temos mais de 30 passagens que falam sobre o sábado. Falam sobre o sábado. Eu tenho aqui algumas que desde a primeira folha da Sagrada Escritura até quase das últimas fala do sábado. É porque é importante. É porque eu pessoalmente admiro-me como é que o sábado, há pessoas, há denominações religiosas que ao lerem estas passagens, ao conhecerem as Sagradas Escrituras, deturpam, anulam o santo dia de sábado, porque talvez, com aquele lema de tudo aquilo que fizeres na terra será ligado no céu, como Deus andasse a reboque, portanto, do ser humano, e é isso que eles provocam, é isso que eles fazem. Portanto, o sábado foi algo que Deus criou desde o princípio, desde a criação. Não é judeu. Não é de ninguém esse sábado, o sábado. O sábado é de Deus. E a Ele pertence e é a Ele a quem nós devemos respeitar e devemos guardar, portanto, esse respectivo dia. Brás. Pela última vez que é chamada a atenção do quarto mandamento, e é curioso, é no livro do Apocalipse, no capítulo 14, e no verso 7. E diz assim, está escrito: dizendo em grande voz, temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e agora atenção, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. É a última vez que chama pela atenção do quarto mandamento. Muito obrigado. Já agora eu retifico, Brás. Não é o 14.7, é o 14.12. O 12, aqui está a paciência dos santos, aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Porque o sábado está nos mandamentos. Pois, exatamente, está bem. Pronto, é um pequeno pormenor. É um pequeno pormenor. Assim, Mas aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O sábado está incluído aí, não está? Pronto, é um pequeno pormenor. A Bíblia está cheia de passagens e principalmente para aquelas pessoas que nos visitam, não sei se pela internet ou aqueles que estão aqui, que para eles isto é tudo novidade. E convém nós mencionarmos as passagens, que é para, se as pessoas tiverem dúvidas, poder consultar a Sagrada Escritura e ver que aquilo que nós estamos a dizer é verdade. Portanto, é um dia de liberdade, o sábado. Já agora eu pergunto, onde é que está a liberdade no dia de sábado? Alguém quer responder? Onde é que vocês veem que o sábado é um dia de liberdade? Não tenham vergonha. Isto é para participar, mas tem que ser ao microfone. Levantem a mão, porque se começam a falar sem microfone, têm que repetir depois, porque as pessoas que nos seguem na internet não ouvem. Não há. Portanto, não é de liberdade, pelos vistos. É? Não é de liberdade. Pois,
podes falar. Queres? Eu? Aproveita. Em que sentido é dia da liberdade? É o único ou dos poucos dias. Olha, eu vou falar pessoalmente. Para mim, é o grande dia da liberdade. Porque se não existisse o sábado, eu não entenderia o versículo áureo da nossa lição. O mandamento diz que devemos trabalhar 6 dias e o 7º descansar. Há necessidade ou não de descansar? Todos nós sentimos essa necessidade. Se não houvesse o sábado, nem nesse sábado eu descansaria. E que tipo de descanso é proposto? Não é o far niente, é o dolce far niente, como dizem os italianos, mas é um dia de poder mudar completamente a minha rotina, poder mudar completamente o sentido de pensamento que eu tenho. E como eu tenho um objetivo nesse dia, louvar aquele que me criou, então aproveito esse dia para louvá-lo de uma forma diferente. E isso permite-me a liberdade de louvar o meu Criador. Deixai-me ler estes 2 versículos que vêm em Gênesis capítulo 2, versículo 2 e 3, que diz o seguinte: E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Isto é apenas a confirmação de que o sábado, o 7º dia, foi incluído na criação. Que não haja dúvidas, está na Sagrada Escritura. Mas há outras passagens. Vamos aqui, para não atrasarmos muito tempo, falar sobre o maná. O que é que os autores quiseram pôr em relevo este tema do maná? O povo de Israel esteve no cativeiro, no Egito, durante 430 anos. Como é natural, e naquele tempo que não havia antibióticos, não havia penicilinas, não havia medicamentos, nem o povo tinha possibilidades de ter, caso fosse possível, havia algumas pestes, algumas febres, ainda, quando eu era miúdo, alguns ainda sabem lembrar da febre asiática, febre amarela, e havia a tuberculose e tal. Há determinadas doenças que ainda não saíram totalmente daqui, não saíram no mercado, ainda cá estão. Principalmente em África, estamos a ver agora o caso da ébola, já está em Angola e não tarda muito a chegar aqui à Europa. Portanto, há situações perigosas. Isto para dizer o quê? No tempo do povo de Israel, as idades, portanto, a sobrevivência daquelas pessoas, daqueles israelitas, seria muito baixa. Eu já vou ser, se calhar, muito meigo a dizer que eles chegariam aos 50 anos, não chegavam. Mas mesmo que chegassem aos 50 anos, como estiveram lá 430, seriam aí 9, 10 gerações. Isto para dizer o quê? Que a partir da 3ª, 4ª, 5ª geração, falar em Deus ou falar em religião, ou seja, aquilo que for, não tinha seguimento, não havia hipótese. Porquê? Porque os israelitas, o conhecimento que tinham era apenas o trabalho. O trabalho e o chicote. Se eles não trabalhavam, levavam, apanhavam. E seria, se calhar, à noite, tema de conversa entre os pais e os filhos. Ó pai, quantas chibatadas levaste hoje? Só levei 2. Ontem levaste 10. Então, olha, estás a melhorar. Então, estão a ver, era só esse rigor, esse tipo de escravatura que eles conheciam. Não tinham acesso a absolutamente nada. Portanto, e um escravo é escravo, só está ali para trabalhar durante as 24 horas, porque só há 24 horas. Porque se houvesse 25, também trabalhavam as 25 horas. Não conheciam outra realidade. E então eles saíram do Egito, foram libertados por intermédio, portanto,
de Moisés, foi o seu guia, mas Deus disse, Moisés, liberta-me esse povo, o meu povo. E então libertou, foi para o deserto, onde estiveram 40 anos. 40 anos por culpa deles também. E então, Deus em determinada altura, e a lição demonstra-nos realmente isso, falando sobre o maná, o povo foi para o deserto. Lá não havia lojas, nem supermercados, nem feiras, para comprar alimentos. Então, Deus, o Deus dos impossíveis, o nosso Deus, que é o Deus dos impossíveis, arranjou um método que certamente nunca passou pela nossa cabeça, na cabeça humana, da mesma forma como Deus vai criar N coisas na pátria celestial que nunca veio à mente humana. É o nosso Deus funciona assim. E então fez cair maná, um tipo de pão. E é curioso que todos os dias de manhã o maná estava ali, pronto. Mas Deus disse... Tony, desculpa lá, eu já comi maná, só para dizer. Hã? Eu já comi maná. Já comeste maná? E lembro-me bem disso. É. Tinha entre 6 e 8 anos e todos os dias tínhamos o maná numa determinada região em Angola, de tal forma que houve um cientista brasileiro que foi lá, colheu, arranjou um método de conservação e conseguiu fazer a análise nutritiva desse pedaço. Isto foi em Angola. E provou ser o alimento mais rico que jamais existiu. Geração espontânea em zonas onde não houvesse sol. Assim que o sol incidia, derretia-se tudo, desaparecia tudo. Um alimento branco, esbranquiçado, quebradiço, muito doce ao paladar, muito agradável, que se desfaz na boca quase de uma forma espontânea. E o que é certo é que, comendo um pedaço daquilo, não se tinha mais fome para comer mais nada. E eu recordo-me disso. Então, o Senhor diz em Êxodo, no capítulo 16 e no versículo 16, diz o seguinte: esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme ao que pode comer. Um homer por cabeça, segundo o número das vossas almas, cada um tomará para os que se acharem na tenda. Ficamos por aqui no versículo 16, já devemos ler o versículo 20 também. Um homer é praticamente 2 quilos, 2,2 litros, portanto, mais ou menos 2 quilos era a quantidade por pessoa. Mas é curioso que a ordem de Deus é cada um conforme ao que pode comer. Primeira lição que podemos aqui tirar. Não valia a pena levar a mais. Porquê? Porque a comida no outro dia estragava, azedava, criava bicho. Portanto, a lição que nós tiramos muitas vezes, é nós assambarcarmos determinadas coisas, e isto há muita coisa, meus irmãos, que existe na nossa despensa a mais, de certeza absoluta. E até cria bicho, até cria traças, até se estraga, mas nós não admitimos que somos assambarcadores. Ainda me lembro, há uns anos atrás, quando houve problemas de combustíveis por causa da guerra do Golfo, cá em Setúbal, foi uma pessoa, num determinado andar, tinha gasolina na banheira. Na banheira. Sujeito a ir tudo pelos ares, não só ele, mas também toda a vizinhança. Isto é a posse, o medo, a falta de confiança em Deus. Não deveria ser fumador, não. Eu penso que não seria fumador. Sim, senão. Aqueles que levaram mantimento a mais com o medo que amanhã não houvesse mais maná, viram ali que esse maná se estragava.
era uma falta de confiança realmente em Deus. E é uma lição que nós apanhamos hoje, porque nós devemos ter confiança em Deus. Meus irmãos, conheço exemplos, e vocês conhecem também, quantas vezes o maná veio bater à nossa porta, não sei se era pelo céu, se era por intermédio de alguém, e esse maná chegou à nossa mesa para nós não morrermos de fome. O Senhor fazia vir esse maná, seja de que maneira for, para vir em auxílio do seu povo. Porque Deus sabe, Deus vê e Deus ouve lá embaixo. Há experiências miraculosas e isso é um alerta para cada um de nós na confiança que devemos ter, seja no comer, seja na observância da lei, seja nas dificuldades que temos na vida. Deus proverá e Deus proverá um maná, seja que tipo for de maná, para vir, portanto, ao nosso auxílio. Meu irmão, diga. Obrigado. Eu acho que a lição nessa semana em relação ao sábado, ela é providencial. Né? Porque apesar de sermos adventistas, nós esquecemos com facilidade a providência de Deus em nossa vida. Né? E para muitos que estão nos ouvindo, não só aqui, mas talvez aí pela internet, e talvez pessoas que tenham dúvida em relação a aceitarem a Deus e aceitarem o sábado. Né? Porque existe um medo de que eu não vou conseguir, talvez não haja providência suficiente. Muitas vezes eu digo isso em relação ao trabalho, né? Porque é um dos grandes desafios, como foi na nossa vida. E a gente tem relatos aí infinitos de pessoas que se decidiram, algumas até perderam o seu trabalho, né? E Deus abriu portas muito melhores, e sempre providenciando, né? Sempre sustentando. Eu sempre costumo dizer para as pessoas que eu me aproximo e falo em relação a Deus e a Bíblia, o sábado, é uma expressão nossa lá do Brasil, que Deus nunca vai te colocar numa fria, né? Deus nunca vai te apontar um caminho e não vai estar contigo. Então, se Deus promete providenciar, Ele cumpre. Mas eu acho que é bom salientar, porque existem, às vezes, a nossa preocupação que Deus providencie os meus caprichos. E Deus nunca prometeu providenciar caprichos, né? Mas sim nos sustentar. É interessante isso. Deus promete o sustento. Agora, é necessário que eu me entregue e confie. E às vezes não é fácil. Né? Deus é o nosso libertador, nos liberta do pecado, como libertou aquele povo da escravidão. Né? E hoje, para a nossa realidade, é o do pecado. Né? Então, Deus é providência em todos os sentidos. E é bom, como eu falei, a gente é providencial, porque hoje a guarda do sábado, talvez na nossa vida, já não seja mais tão significativa quando nós conhecemos essa verdade. Talvez a gente já tenha aberto, né, possibilidades, e o sábado talvez não seja uma realidade fiel como deveria ser. Eu acho que é algo para a gente refletir sobre isso. Ok, muito obrigado. Já agora só mais um ou dois elementos ainda sobre este tema. Não queria deixar passar ainda o resto do verso 16, capítulo 16, versículo 16 de Êxodo, onde diz, cada um, portanto, conforme o que pode comer, etc., homer por cabeça, segundo o número das vossas almas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Uma chamada de atenção e um pormenor importante, que era, aqueles que iam apanhar o maná, não se esquecessem de que havia outros na tenda que por qualquer impossibilidade não o poderiam fazer. Deus não se esquece daqueles que estão doentes ou daqueles que estão impossibilitados por qualquer motivo. Isso é outra lição que Deus nos dá hoje, para nós não pensarmos só no eu,
mas sim pensar naqueles que também estão na nossa tenda à espera de ajuda. Já agora só um pequeno pormenor, não sei se a Sarita sabe isto, mas normalmente aparecem assim umas estatísticas lá nos Estados Unidos. A informação que eu tenho é que 40% da comida comprada nos Estados Unidos por ano vão para o lixo. 40%. Sabe o que é que isso representa? Representa 35 milhões, que a gente não sabe o que é, nunca tivemos esses, 35 milhões de toneladas, não é de quilos, é de toneladas. Imaginamos que temos uma carrinha com 1000 quilos de comida para pôr no lixo e são 35 milhões de veículos a passar, nunca mais acaba, é o dia inteiro, para descarregar nos caixotes de lixo tanta comida. Vejam o mundo louco em que nós vivemos. Mas deixai-me fazer só um parêntese. Quantos quilos, meus irmãos e minhas irmãs, nós colocamos também no lixo? Se nós contabilizássemos quantos quilos, ao fim do ano, quantos quilos de comida nós pomos também no lixo, éramos capazes de ficar um bocado envergonhados por aquilo que nós fazemos. Vamos continuar. O relógio está ali sempre a avisar-me. Há duas razões para o sábado, duas razões importantes para o sábado. Sabem quais são essas duas razões? Para termos um sábado abençoado. O que é que o sábado nos proporciona? Estão muito colaboradores hoje. É um resgate físico e espiritual. Ó Filipe, se não fosse, porque é que tens o microfone, para eu não estar sempre a falar, se não fosse realmente o sábado para ti, se não existisse sábado, como era a tua vida? Como é que tu te sentias? Pergunta à minha esposa. Normalmente o ritmo muda completamente, porque ao longo da semana, e muitas vezes perguntam se ao domingo eu descanso. Descanso. Só porque não vou ao sítio habitual de trabalho. Não quer dizer que não haja trabalho também. Em trabalho, todos os domingos, faço sensivelmente 120 a 150 quilómetros. Em trabalho. Porque é o dia de descanso, segundo o que dizem. Mas ao sábado, não. Ao sábado são 2, 3 quilómetros e está feito. É para vir à igreja, poder estar com amigos, com irmãos, amigos, poder louvar o nosso Criador, poder pensar que além de Criador é Redentor. Além, como dizia o Tony ainda agora, se não fosse o sábado, seguramente seria mais um dia semelhante aos outros. Por isso, o sábado foi criado por causa de quem? Do homem. Ô Tony, principalmente o sábado foi um marco que Deus criou para a gente ser nivelados todos por igual nesse dia, para descansarmos e principalmente para estarmos com o nosso Criador, para nos fazer lembrar para nós estarmos com o nosso Criador. Porque por isso é que ele diz que o sábado é um dia santificado. Ora bem, santo quer dizer separado, quer até separado dos outros dias, para haver uma diferença, para nos fazer lembrar que há uma diferença na semana, que é para nós estarmos em comunhão com Deus. Principalmente é só isso. Deixai-me aqui pelo menos dar indicação de 4 passagens. Não vou ler os versículos porque o tempo já não me permite, mas em Ezequiel 20, 12, podem apontar, se houver dúvidas, diz: também lhes dei os meus sábados para que servissem sinal entre mim e eles. Em Isaías 66, 23, vejam a perspectiva que é no futuro, na nova cidade, na nova Jerusalém que Deus vai construir ou está a construir, diz:
Desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. No futuro, o sábado continuará a ser um dia particular, um dia especial, não só para os seres humanos, não só para Deus e seres angelicais, todos se reunirão nesse sábado após sábado. Em Apocalipse 14:12, como já ouvimos, diz aqui: aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, esses é que estarão e guardarão este mandamento, pertencerão, portanto, ao povo de Deus. E sobre a igualdade, que o Rui falou há pouco, nós temos que compreender o seguinte: os israelitas, que eram marginalizados, eram oprimidos, eram escravos, tinham uma vida, realmente eram estrangeiros, portanto, no Egito. Deus avisou-os, foi um solene aviso, a dizer: agora que vocês estão libertados do jugo dos egípcios, não façam a mesma coisa. Não façam a mesma coisa. Não criem agora problemas àqueles que moram nas vossas casas, sejam estrangeiros, sejam empregados, sejam os próprios até animais. Devem respeitar essas pessoas como seres humanos e como meus filhos. Já agora, Tony, isso é bem realçado quando há repetição da lei em Deuteronômio capítulo 5. Lembra-te que foste escravo, que eu te libertei do Egito. Portanto, não vás agora tomar a mesma atitude. Exatamente. Para o qual, digamos, eu tive que intervir por seres um escravo. Portanto, para nós hoje, é um aviso solene também que Deus nos dá. Não aproveitemos, e só porque nós temos conhecimento bíblico destas verdades, também não é para mostrar aos outros, mesmo que não comungam das mesmas ideias, dos mesmos pensamentos, que nós somos superiores só porque guardamos ou temos estes elementos, conhecemos estes elementos bíblicos. Não somos superiores a ninguém, porque os outros são também filhos de Deus. Nada de marginalizar, nada de oprimir, e compreender muitas vezes as situações de cada um. Falemos do dia de cura. Tenho 5 minutinhos aqui para abordar este pormenor que é interessantíssimo. Jesus foi confrontado em determinada altura com os fariseus. E os fariseus, que tinham regras e mais regras, os sábados, os judeus, para terem um sábado feliz, não o tinham, porque os fariseus estavam sempre ali nas esquinas, não só para mostrar a sua posição, a sua vaidade pessoal, mas sim para também criticar aquele que dava, se calhar, mais um passinho fora das regras, das leis que eles criaram. Quer dizer que Jesus, em determinada altura, em Marcos 3:4, faz uma pergunta aos fariseus que só Cristo. Marcos 3:4 diz o seguinte: pergunta de Jesus: é lícito no sábado fazer bem ou mal? Alguém ia responder: fazer mal? Não, fazer bem. Jesus ainda acrescenta, no mesmo versículo, diz o seguinte: salvar a vida ou matar? O que quis Cristo dizer com isto? Sobre a cura, todos os milagres que ele fez, creio que vem mencionado 7 milagres ao sábado. Isto para mostrar que Deus tinha cuidado especial pelos mais fracos.
e fazer bem, seja em qualquer dia da semana, ou mesmo ou ao sábado, é um ato de misericórdia com aqueles que necessitam. E isso para nós hoje, nós temos que ir buscar estas lições, porque senão não servia para nada estarmos a estudar semanalmente a lição. Isto serve-nos para quê? Para nós não nos esquecermos que existe pessoas, o próximo, famílias ou não, membros que estão passando por dificuldades, por problemas. E então, por determinada cura, podemos não ter o poder de curar, mas podemos ter outros poderes em que podemos ajudar, podemos orar, podemos acompanhar, podemos fazer algo que a pessoa naquele momento é o que precisa. Muitas vezes o conversar. Portanto, Deus nunca se esqueceu que no sábado, principalmente, não era só com uma forma egoísta que a adoração é só para mim. Deus podia pensar assim, como Criador, tinha o seu direito, mas pensou sempre no próximo. Porque quem faz bem ao próximo está a fazer bem a Deus. Permite só a introdução de um pequeno detalhe. O sábado existe para nós quebrarmos as rotinas. Deus quer que não sejamos autónomos e autómatos a fazer aquilo que estamos programados, porque isso os animais o fazem, e ainda bem que o fazem. Nós temos que pensar, temos que racionalizar. Em relação à cura, é exatamente a mesma coisa. Aqueles que trabalham dentro do sistema de saúde, uma coisa é uma urgência, a outra coisa é a rotina. Nunca me neguei a fazer uma urgência no sábado, porque se eu não fizesse, outro faria. O trabalho tem que ser feito. Como profissional de saúde, não posso evitar de fazer o trabalho de serviço de urgência. Prestar auxílio àqueles que precisam. Não tem nada a ver de uma rotina dentro de um serviço onde vou fazer uma consulta natural, habitual, diária. Não tem rigorosamente nada a fazer, nem nada a ver. Qualquer membro ficará muito satisfeito se um dia lhe acontecer uma emergência, porque tem alguns profissionais que o vão valer. E não vamos, por isso, digamos, culpabilizá-los de estar a transgredir o sábado. É bom que se frise bem estas diferenças. Urgência é uma coisa, rotina é outra. E o que Deus não quer é que nós tenhamos rotinas durante 7 dias por semana. Um dia tem que ser uma rotina completamente diferente para quebrar exatamente aquilo que é o ramo-ramo da vida. E nós temos que racionalizar tudo, inclusive a forma de guardar o sábado. Desculpa esta intervenção. Não. Mais 2 minutinhos ou 3? Só para focar aqui um assunto que eu acho que é importante. Vem na lição esta frase, que a fragrância do sábado fique contigo ao longo da próxima semana. Isto dá para pensar um bocadinho, meus irmãos. Como é que nós, se durante a semana andamos com uma vida diária um bocado agitada e vimos ao sábado comer o tal maná espiritual, para que temos a fragrância do sábado ter sustento para a semana seguinte, o sábado, santificar o dia de sábado, santificar Deus, adorar Deus, e para vir buscar este alimento tão precioso, nós temos que ter determinadas condições. Onde é que eu quero chegar? Nós temos que preparar o nosso coração para receber este alimento.
Para quê? Para que possamos suportar os problemas da vida durante a semana seguinte. Se nós não viermos buscar esse alimento, nós não temos, passamos fome. Estão a perceber? Razão porque o ambiente na própria igreja é importantíssimo para a nossa comunhão com Deus. E é um tema um bocadinho difícil, mas isto também é só um minutinho ou dois para falar sobre o assunto. Nós muitas vezes não respeitamos o local em que nos encontramos. Meus amigos, se Deus estivesse aqui sentado, de certeza o nosso comportamento seria diferente. Pode não haver más intenções, não é por aí que eu vou, mas sim a falta de cuidado em que nós temos, muitas vezes quando estamos dentro da igreja ou quando saímos. Digo-vos que bom seria o ambiente dentro da igreja ser exatamente como está neste momento. Nem se ouve as moscas. Também não há moscas. Isto para dizer que devemos realmente respeitar. E há certas circunstâncias em que nos perturba. E nós agradecemos que cada um... Eu ainda na semana passada houve alguém que me disse que havia um certo burburinho e falou entre diáconos e diaconisas e houve alguém que respondeu: eu não estou de serviço. Meus irmãos, nós estamos de serviço 24 horas. Não façam isso. Ajudem a manter um ambiente santo dentro da própria igreja, porque nós somos os primeiros beneficiados aqui perante Deus. Deus merece que tenhamos um comportamento correto. Reparem, é pedido no final, porque estamos a transmitir em direto, que não haja, digamos, barulho. Vocês vão, hoje talvez ouvindo aquilo que eu estou a dizer, talvez hoje sejam mais benevolentes. Mas se calhar no próximo sábado já não acontece isso. Muito barulho. E na net ouve-se o barulho ambiente. Nós estamos na igreja. E se pedimos a presença de Deus para Ele estar aqui, tal e qual como Moisés, quando esteve junto a Deus, Deus disse-lhe: tira as sandálias, porque este lugar é santo. Que a fragrância do sábado nos faça cada vez mais fortes para nós termos uma semana em beleza. Força, minha irmã. Queria só mencionar que o sábado tem a ver com relacionamento e disciplina espiritual. Tem aqui uma pequena frase que diz: como é que a fragrância curadora ou o sabor do sábado afeta a maneira como nos relacionamos diariamente com as pessoas que nos rodeiam. Refletimos nisso. Desejo-vos um bom sábado, e que possamos, sem dúvida, melhorar substancialmente naquilo em que precisamos de melhorar. Que Deus nos ajude e que possamos ter um percurso espiritual em que Deus fique satisfeito. É esse, ou deve ser esse, o nosso objetivo. Muito obrigado.